Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Querido e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje sábado não poderíamos deixar de lembrar da Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destrua as forças infernais que se levantarem contra nós. Nós continuaremos a meditar nesses dias sobre o Ano Santo da Redenção, estabelecido pelo Santo Padre, o Papa Francisco. O Ano Santo é sempre uma oportunidade muito singular para que os católicos retomem aspectos fundamentais da sua fé. A pergunta que eu te faço é o seguinte: você tem procurado crescer na sua prática de fé, na sua vivência de fé? Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, você tem melhorado a sua oração, a sua comunhão com Deus? Se você tem feito progresso, continue a fazê-lo. Se não fez, é preciso buscá-lo. Nós não podemos estacionar o veículo da nossa fé sem deixar que ele continue a andar, a perscrutar novos caminhos, caminhos do Espírito de Deus em nós. O Ano Santo, ele traz para nós também uma consciência de unidade e comunhão na igreja. Eu vejo que é uma virtude difícil a virtude da comunhão na igreja. Não é uma virtude fácil. Nossas paróquias têm muita divisão, nas dioceses, a igreja tem muita divisão. Porque falta uma maior abertura ao Espírito Santo que nos congrega, que nos fortalece exatamente na unidade e na comunhão com a igreja. Nós precisamos estar unidos, porque somos batizados no mesmo batismo e recebemos a mesma fé. Participamos e pertencemos à Igreja do Senhor e nela nós precisamos fazer esse trabalho de comunhão, respeitando uns aos outros, respeitando as convicções e as práticas piedosas de cada um. Quando a gente vê ser negada a comunhão na boca, negada a comunhão para a pessoa que está de joelho para comungar, isso quebra a comunhão, quebra a unidade da igreja, porque a igreja permite. Quando nós vemos uma celebração eucarística que cria confusão na cabeça do povo, o ministro, o presidente da liturgia, no caso o sacerdote, está desfavorecendo a unidade e a comunhão da igreja. Nós precisamos ter esta consciência de comunhão e unidade na igreja, que é uma expressão visível do mistério da Santíssima Trindade, fonte de comunhão perfeita. Se uma pastoral fica disputando com a outra, se um grupo de canto fica disputando com outro, isso não é igreja. Isso é diabolém, diabo, divisão. Quanta divisão a gente vê na igreja? E nós, sacerdotes, bispos e padres, somos os arautos da unidade e da comunhão da igreja. Nós devemos promover, incentivar e viver também esta unidade da igreja. Nem sempre nós, às vezes, damos conta de fazer isso acontecer. A gente precisa trabalhar a unidade, a comunhão da igreja. O ano jubilar é um convite para superar divisões, reforçar laços fraternos e testemunhar a unidade que brota da fé em Cristo. O padre, o bispo
o Papa, todos nós que somos pastores, devemos amar profundamente o nosso rebanho. E amar o rebanho também naquelas suas diferenças. Eu não posso preferir a este ou aquele. O sacerdote deve tratar todos os grupos da paróquia e o bispo tratar todas as paróquias, todos os padres, com o incentivo à unidade e à comunhão, não na divisão. Nós não podemos dividir. Quando nós promovemos a divisão, nós estamos agindo segundo o espírito das trevas, que ele é o divisor, ele divide, ele é o diabo, é o que causa a divisão. Nós precisamos ser homens da unidade, abertos ao Espírito Santo e também às pastorais, às lideranças. Não pode um ministro da comunhão ser contra o encontro de casais com Cristo, ser contra a renovação carismática católica, ser contra o caminho neocatecumenal, ser contra os jovens. Não, o ministro da comunhão, veja como que é importante isso. O ministro da distribuição da comunhão deve ser homens e mulheres na paróquia que fazem comunhão, que ajuda a manter a unidade da igreja, porque o centro da unidade da igreja é a Eucaristia. É nosso Senhor que une a terra aos céus através da sua presença real na Eucaristia, que nós comungamos para sermos irmãos uns dos outros. Assim, o que o ano jubilar nos recomenda? Recomenda a reconciliação entre os fiéis, promover iniciativa de perdão mútuo dentro das comunidades paroquiais, entre grupos pastorais e entre lideranças eclesiais, reforçando o compromisso com a paz e a harmonia. Precisa promover isso. O padre deixa a paróquia e fica inimigo do outro que vai para o lugar dele. O povo fica apegado àquele que saiu e perseguindo o que chegou. Isso é de Deus? Não é. O bispo sai da diocese e fica implicando o outro que chegou. Isso não é de Deus. O dia que chegar o fim do meu pastoreio, o que eu vou fazer? Eu vou recolher na minha condição de emérito para atender confissão, celebrar a missa, e o outro segue a caminhada da igreja. Talvez o que eu estou fazendo não seja tão bom como o que ele vai fazer. Então a gente precisa promover essa unidade entre nós, essa importante unidade entre nós. E também nós devemos, não obstante as diferenças, respeitar também as outras religiões, respeitar os outros cristãos de outras denominações. Com respeito, a gente sabe que a nossa igreja é deixada por Cristo, mas a gente não vai criar adstringências brigando com os outros, não. Temos que rezar para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Essa é a dimensão ecumênica que a gente tem que ser aberto a ela. Orar para que um dia todos nós podemos estar debaixo do mesmo império, a cruz, sob o poder de Cristo na sua igreja. Não compensa ficar brigando, discutindo religião. Se teu vizinho, se o teu parente, se a tua mãe passou para outra igreja e fica atazanando a sua cabeça, é muito simples de resolver isso. Diga para a pessoa: eu sou católico, não vou abandonar minha fé. Não te obrigo também a ser católico, você segue a sua escolha e eu fico com a minha. Então a gente continua parentes ou amigos, mas sem entrar nesses meandros de discussão religiosa. Porque discutir religião, dar banho em porco e catar pulga em cachorro é a mesma coisa. Não se chega a lugar nenhum. E por fim, a participação ativa, sobretudo de vocês leigos. É preciso que o Ano Santo entre no coração do laicato, incentivando os leigos a exercerem seus carismas e ministérios, promovendo esta comunhão, esta
corresponsabilidade na vida da igreja, como testemunho de unidade viva e dinâmica. Então, o povo de Deus é chamado a ser, no testemunho da fé, na compreensão, na aceitação de uns para com os outros, essa grande promoção da unidade. Uma igreja unida, uma paróquia unida, uma comunidade unida, é sinal de que a Eucaristia está ali realizando os seus mais profundos efeitos, que é a Santa Comunhão, a coinonia, a unidade de todos na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo corpo e sangue de Cristo. O Evangelho de hoje, deste sábado, Marcos 2, 13 a 17. Eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho. Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. Disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Que bonito! O Evangelho de hoje abre os nossos corações à escuta do chamado aos diversos estados de vida, da vida sacerdotal, a vida religiosa, a vida consagrada, a vida matrimonial, esses estados de vida que são verdadeiros serviços ao chamado de Deus. O sacerdote, todo mundo sabe, né? A importância do seu chamado para conduzir o povo de Deus, o diácono para auxiliar o bispo, auxiliar o sacerdote, exercer a caridade, os religiosos para testemunhar a vida de consagração, de entrega total a Deus. Quanta beleza nisso! E a vida matrimonial, que é um chamado à entrega de um ao outro, esposo e esposa, em favor da criação e da educação dos filhos. Deus seja louvado por estas bênçãos. Tantas e tantas pessoas que respondem ao chamado de Deus. E aqui eu quero pedir a você, prezado ouvinte, que não esqueça de rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas, consagradas, rezar também pelas famílias, rezar pelos nossos seminaristas, pela santidade do nosso clero. Reze. Nós precisamos sempre fazer uma oraçãozinha, mesmo que pequena, em prol das vocações, porque a igreja precisa dos sacerdotes. E como precisa. Vem e segue-me. Que este convite suave de Jesus encontre lugar no coração dos jovens, para que possam responder com fidelidade a este chamado. Assim seja. Amém. Pai Santo, Eterno Deus, abençoa nossa família, a família da oração da manhã. Abençoa cada irmão, cada irmã desta grande família espalhada em tantos lugares. Abençoa neste momento, Senhor, o ouvinte que me escuta, que ora comigo neste momento. E nós queremos colocar nas mãos de Ti, Senhor, os que perderam os entes queridos e estão inconformados, estão angustiados, tristes por causa da ausência, da falta. Cura, Senhor, os corações que estão tristes, machucados pelas perdas, pela morte dos parentes. Fica, Senhor, conosco, consola-nos, toca o coração dos que estão tristes e desanimados, e que todos possam dizer: sim, Senhor, aqui eu estou para fazer a Tua vontade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, um abençoado sábado. Preparemo-nos para a missa dominical amanhã e para vivermos bem o dia do Senhor. Tenham todos a paz gloriosa de Deus.